boa tarde. Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, professor de Teoria Literária do Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da mesma instituição. Eu estou aqui fazendo uma leitura de alguns poemas do Cruz de Souza. Já falei sobre o poema em prosa Espelho contra Espelho, agora eu vou me deter em alguns poemas dos últimos sonetos. O Espelho contra Espelho era do livro Evocações. Esse aqui são poemas dos últimos sonetos. Agora vai ficar melhor porque o meu quadradinho aqui ele não vai incomodar, fica melhor de se ler. Então, nesse poema aqui aparece esse motivo da liberdade, né? Toda essa ideia do desprendimento em relação ao cárcere do mundo, né? Aqui também tem esse outro poema, o Cárcere das Almas, né? Então, talvez seja até melhor a gente começar por esse aqui, só para você dar uma ideia. Cárcere das Almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Isso aqui é a imagem de um preso olhando, né, de dentro do presídio, né, as imensidades, os mares, as estrelas e tal, a natureza, né? Você vê que os grilhões que aparecem no poema anterior, que a gente viu anteriormente, né, ele está sendo essa ideia do encarceramento, né, ele está sendo desenvolvido aqui, né? Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões de liberdades, entre grilhões as liberdades sonha. Então, quer dizer, a alma, nesse poema aqui específico, a alma ela está presa, mas ela sonha com a liberdade. E sonhando, as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Aqui tem um jogo curioso, né, de que tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma, entre grilhões, as liberdades sonha. Você tem uma inversão aqui, né? Sonha as liberdades, ele coloca depois. Aqui também, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. As imortalidades, né? Enfim, e aí ele rasga o que se veste, né? Que é interessante, né? Então tem uma elaboração aqui mais sofisticada desse motivo, né? O vestir e o rasgar, né? O que é também você se liberar dos grilhões, de certa maneira, né? Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor do calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Bem, é interessante porque você tem esse motivo das chaves, né? Que chaveiro do céu, que é engraçado, que é uma maneira curiosa de se referir a Deus ou da ausência de Deus, que parece mais interessante, né? Que chaveiro do céu possui a chave para abrir-vos as portas do mistério, né? E aqui você ressoa aquele motivo do Charles Maurice de que o símbolo é a porta para o absoluto, né? Aqui ele está buscando a chave das portas do mistério, né? É interessante. Bem, eu não queria ficar muito nesse poema. Esse aqui é mais interessante do que o outro, mas é um contraponto, porque aqui as almas elas estão todas encarceradas e ele termina com uma pergunta, uma espécie de uma... Ele clama por um chaveiro do céu, né? Que também é uma construção curiosa, estranha, né? Chaveiro do céu. E esse aqui já é o oposto, a ideia da liberdade. Livre. Ser livre da matéria escrava,
arrancar os grilhões que nos flagelam. A palavra grilhões, né, continuamente aparece. E livre, penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Aqui você tem o motivo da penetração, né? Quer dizer, a alma precisa ser arrancada dos grilhões e penetrar nos dons que selam a alma. Né? Quer dizer, esses dons, você precisa se libertar, você precisa arrancar os grilhões em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa fazer um esforço de penetração. Aonde? Nesses dons. Dons divinos. Né? Provavelmente, com letra maiúscula aqui, né? Que marcam a alma eleita. Né? Marcam a alma com esse signo de eleição. Eu sei que eu tô lendo esse poema através do outro, mas acho que faz sentido. E lhe emprestam toda a etérea lava, que é um oxímoro interessante. Né? A lava geralmente é algo ígneo, né, e pesado. Assim, né? E aqui é etérea. Né? Essa repetição do motivo do céu e né, da intensidade, né, vital ou do sangue ou do vulcão. Né? Então é essa conjunção desses dois que é constante no Cruz de Souza. E livre penetrar nos dons que sela a alma, lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, né? Baba, né? Dos corações daninhos que regelam quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte hipócrita, né? Que depravam. Então você vê que nesse poema ele está retomando aqueles mesmos motivos que são os motivos do asinino. Né? Os corações daninhos que regelam. Né? A gente precisa se libertar dessas pessoas, desse tipo de visão de mundo tacanha. Né? Contra a infâmia bifronte que deprava. Né? Você vê, deprava, desvia, né? Desvia do nosso caminho, que é esse é o verdadeiro. Né? Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza. Você vê a importância da natureza para o Cruz de Souza. Isso vai se repetir aqui em vários momentos, né? Assim, em todo momento, essa ideia de desprendimento ela está sempre ligada à amplidão da natureza. Né? Mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, repete a palavra natureza, para gozar na universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Aí é um motivo assim, de uma espécie de um ócio, né, que não existe no mundo, né, que você não consegue no mundo. Preguiças fecundas, porque o ócio do poeta ele é um ócio trabalhador, né, ele é um ócio fecundo. Né? Então é interessante. Né? E aí o motivo dos anjos aparece aí. Eu queria pegar esse poema aqui, que eu já falei da questão da alteridade cósmica, né? Outros mundos, que o poema do Verlaine, que está lá atrás, que eu analisei no outro vídeo, né? Ele fala, outros mundos. Não sei se vocês lembram disso. Né? Aqui se repete esse motivo que eu estou chamando de alteridade cósmica. Né? Mundo inacessível. Quer dizer, não é a fuga do mundo, né, do simbolista, essa secularização da sese cristã, da mística, né, que também faz, porque a própria mística ela também, né, mostra a mística do século XIII, eu falei lá, a própria mística do século XIII, ela produzia uma espécie de fuga do mundo dentro do mundo, né? Porque, ao contrário do monge que sai da cidade e vai para as montanhas, para um lugar mais inóspito, onde estão os mosteiros também, que estão num lugar mais inóspito e tal,
o místico do século XIII, né? O franciscano, as mulheres reclusas, né? A Porrete ela estava nesse pacote todo, as beguinas, né? Eles vão buscar uma fuga do mundo dentro do mundo, estão dentro do mundo, né? Estão trabalhando dentro do mundo como se estivessem na floresta, né? Que era uma, uma um motivo da Emiliana de Cherky, né? Enfim, aqui no Poeta Simbolista isso também está acontecendo. Agora já estamos no mundo mesmo, entendeu? Assim, o poeta ele é uma figura do mundo, não podia ser de outro jeito, assim, né? Ele precisa estar nos grandes centros, né? Né, você vê o Materlanque, né? O Verhaeren, eles foram para Paris, né? Rimbaud era uma figura do interior que foi para Paris. Cruz e Souza saiu do desterro, né? Saiu de Santa Catarina e foi para o Rio de Janeiro, né? Então, nesse sentido, não tem nada de fuga do mundo. Eles estão indo para o centro lá da cidade. Só que é uma fuga do mundo dentro do mundo também. Entendeu? Assim, de uma maneira bem diferente do místico do século XIII, claro, mas é um outro desdobramento desse mesmo motivo, né? É uma fuga do mundo dentro do mundo. Buscando o quê? Outros mundos. Buscando os mundos, o mundo espiritual, o para-além e tal, e tal, e tal. Né? Essa ascensão espiritual. Então vamos lá. Toda essa interessante confusão que tem do espiritual com o concreto. Né? Que é interessante também como que existe tanto nos místicos quanto nos poetas simbolistas, você tem o jogo, né? Do espiritual e do natural, do espiritual e do concreto e tal. Né? Isso é um jogo, antes de mais nada, poético também. Né? Reflexivo, né? E poético. Mundo inacessível. Tua alma lembra um mundo inacessível. Aí você já vê que ele já está igualando o mundo acessível à alma. Né? A alma já é um emblema desse mundo inacessível. Né? Tua alma lembra um mundo inacessível, onde só astros e águias vão pairando, onde se escuta a trágica cantando a sinfonia da amplidão terrível. Você vê que astros e águias, né, são dissílabos paroxítonas, né? Você vê que tem uma ressonância aqui, né? Das duas palavras. Ao mesmo tempo, a gente já viu que ele já usou águia como uma espécie de emblema animal, junto com os leões, né? Para a alma eleita. E ele já cansou de usar astros, né? Para o mundo astral, né? A armadura dos astros que está no peito, lembra disso? Está aqui também, onde só astros e águias vão pairando, quer dizer, estão acima. Essa palavra pairar é uma palavra do Verlaine, né, que a gente viu também. Né, essa levitação, né, da alma. Né, onde só astros e águias vão pairando, onde se escuta trágica cantando a sinfonia da amplidão terrível. Lá em cima, nesse lugar, né, que só poucos estão, quase ninguém, lá você encontra a sinfonia da amplidão terrível. Esse terrível aqui também ressoa naquele lugar de temor do Mallarmé, né? O lugar da intervenção do sobrenatural. Né? Ressoa com a nossa intervenção do sobrenatural. Toda alma que não seja alta e sensível, que as asas não tenha para as ir vibrando. Aí ele já está falando da alma que não é a eleita. Né? Que asas não tenha para as ir vibrando, nessa região secreta penetrando, falece, morre de um pavor incrível. Essas elas se perdem no caminho. Né?
Você vê que o motivo das asas também reaparece aqui, né? Lembra das pontas das asas da alma, que toca na ponta da alma da asa do anjo. Né? É preciso ter asas e ter garras. Aqui está nos fazendo pensar na águia. Estava falando da águia, né? É preciso ter asas e ter garras para atingir aos ruídos das fanfarras do mundo da tua alma augusta e forte. É preciso subir ígneas montanhas. Esse é o motivo do vulcão, a imagem do vulcão. É uma maneira de falar do vulcão de outra forma. É preciso subir ígneas montanhas e emudecer entre visões estranhas num sentimento mais sutil que a morte. Então aqui, essa ideia do mundo inacessível, ela reúne esse mundo espiritual para além do que ele tem de mais augusto, né, de magnífico, e por isso é mais poderoso, mas também por isso mesmo ele tem algo de ameaçador. Tem essa atmosfera do luminoso, né? Tem uma atmosfera de luminoso aqui, claro, né? Quer dizer, lembra, luminoso, o que é o luminoso segundo Rudolf Otto? É o Deus que é atraente e ao mesmo tempo é terrível. E emudecer entre visões estranhas. Aí você tem o lugar do visionário aqui, tá claro aqui, o visionarismo, né? Lembra aqui a carta do vidente do Baudelaire, né? Num sentimento mais sutil que a morte. E aí eu queria falar mais desse poema, porque esse poema aqui, ele a gente pode chamar do reflexo do espelho contra espelho. Ele é o verdadeiro reflexo inverso do poema em prosa, o espelho contra o espelho. Né? É o assinalado. Tu és o louco da imortal loucura. Também usa esse recurso enunciativo do tu, que é o próprio poeta. Também usa esse recurso. É claro que esse recurso não começou com Cruz de Souza, nem com simbolismo. Esse recurso é tradicional, entendeu? Ele vem de priscas eras, né? Ele é um recurso que já vem já de muito tempo, né? E agora ele vai acentuar a ideia de loucura, que era aquela ideia que apareceu no Novalis, né? O poeta é o insensato, né? O Novalis diz isso, né? Quando o Novalis iguala o sentido poético do sentido místico, ele diz: o poeta é o insensato, e é assim que deve ser. Isso é que é bom, né? Isso é que é o bom poeta. E você tem aquele momento lá da Carta do Vidente em que o poeta ele vê o desconhecido, e depois que ele vê o desconhecido ele pode enlouquecer o quanto quiser, pode ficar louco, pode perder completamente a sanidade, porque depois que ele viu. O que interessa é ver o desconhecido. Né? Então aqui você também tem esse motivo da loucura. Vamos lá. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. Quer dizer, aí é a maior de todas as loucuras. É a loucura, é a loucura que é a mais grandiosa, né? De todas a maior. Né? A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Você vê que isso se repetiu em todos os poemas que a gente estava trabalhando aqui. Né? Aí volta a ideia da terra, do mundo, como prisão, como lugar do aprisionamento. Né? E ela é a tua negra algema. Né? A cor aqui é significativa, evidentemente. Prende-te nela a extrema desventura. Quer dizer, prende-te nela, né, a dor. Né? Lembra da dor? Né? Lá em cima. Prende-te nela a desventura. Né? Mas a infelicidade, né? O destino é triste, o infortúnio. Né? Mas essa mesma algema de amargura é muito interessante, né?
Aqui você tem a literação, né? Mas você tem mais assonância, né? Você tem a assonância do A aqui. Né? É lindo isso, né? E que continua no verso inteiro. Né? Enfim, mas essa mesma algema de amargura, né? Assim, é uma assonância constante aqui e também a nasal, né? Fica ressoando, né? Mas essa mesma algema de amargura. A parte semântica é interessante também, né? Associando aqui né, a emoção dolorida com o grilhão, né? com a algema. Né? Mas essa mesma desventura extrema faz que tua alma suplicando gema, né? E rebente em estrelas de ternura. Isso aqui é bem lírico. Né? Estamos num meio lírico. Em que o gemer, né? O gemer é o lugar do lirismo, né? do queixume, do choro. Né? E rebente em estrelas de ternura. Né? Aí tem uma imagem assim da ternura ligada a esse aspecto astrológico que também a gente está sempre vendo. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. Quer dizer, você está em outro mundo, né? Você está no mundo inacessível. Você está preso nesse mundo, mas você acessa o mundo inacessível, entendeu? Quer dizer, a aristocracia espiritual. Né? Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Então, na natureza, na sociedade, vão te chamar de louco, vão dizer que louco é uma característica bastante negativa. Né? Não podia ser pior você ser louco no meio da sociedade. Na natureza, não. Na natureza, justifica essa audácia dos nervos. Nevrose. Isso é nevrose. Isso é um epíteto para a ideia de nevrose mesmo. Né? Toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Espasmos é típico de quem tem nevrose. Né? Enfim. Então ele associa a ideia de alma eleita com doença. Ora, o que o Rimbaud dizia? Exatamente isso. Na carta do Rubens de Dente, o Rimbaud disse isso. Agora, vale salientar que o nosso Cruz de Souza não conhecia a carta do vidente. Entendeu? Provavelmente não conhecia Rimbaud. Ou se conhecia pouquíssima coisa. Né? A gente sabe muito bem disso. Né? Agora, a semelhança impressiona. Né? Impressiona. Como que esse lugar da loucura, da doença, ele é o lugar que vai te colocar como supremo sábio. Né? É o que o Rimbaud fala. Né? O grande criminoso, né? O grande doente, o grande maldito. Quando você consegue chegar a esse patamar, né, elevado do grande criminoso, do grande doente, quando você chega a esse patamar, aí você vai se tornar o supremo sábio. E isso é muito interessante, como que isso depois, assim, nos beats, por exemplo, os beats, a poética deles ela é toda assim. Eles vão sempre colocar em termos de assim, o itinerário espiritual dos beats é o itinerário de um mergulho nesse inferno underground, do lugar do underground, do lugar do mendigo, do pobre, entendeu? Que pode ser o lugar do sábio. Né?
Então a leitura, por exemplo, que o Kerouac faz do budismo, né, é uma leitura assim que ele meio que encontra a sabedoria búdica num mendigo no meio da rua, entendeu? E esse tipo de coisa, né? Enfim, é, isso é claro que é uma herança, né, rambodiana, né? Isso está evidente. Ok, então esse esse é o vídeo, mais um vídeo sobre Cruz de Souza. Se você gostou, curta. Se você curtiu, goste. E espelho contra espelho. Gostar, curtir, desgostar. Se você desgostou, você desgoste. Muito obrigado.